Hoje quero começar nosso momento de reflexão compartilhando algo que li e que me fez pensar no tema que iremos tratar juntos. Você já ouviu alguém dizer: "No fundo, aquela pessoa é boa"? A resposta que encontrei foi ainda mais profunda. Precisamos ser bons no raso mesmo. Isso me fez refletir sobre como temos nos comportado no dia a dia, como falamos e reagimos. Como tratamos as pessoas quando estamos irritados? Será que temos vivido com respeito e empatia? Será que temos tido compaixão? Será que realmente nos preocupamos, ajudamos e amamos o próximo? Diante disso, lembrei do comportamento de Jesus, nossa verdadeira referência de vida. Ele não foi apenas o Messias que pregava às multidões e fazia milagres. Jesus também viveu cada detalhe do cotidiano. Caminhava, comia, descansava, orava e se relacionava de forma simples, mas cheia de amor. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz: "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Esse versículo revela muito sobre o caráter de Cristo. Antes de qualquer encontro, antes de qualquer palavra, ele buscava a presença do Pai. Não havia pressa, havia prioridade. Isso nos ensina que a força para enfrentar o dia não vem de nós mesmos, mas da comunhão com Deus. Que esta reflexão desperte em você o desejo de começar cada dia colocando o Senhor em primeiro lugar. Quando buscamos a presença de Deus logo cedo, todo o restante do dia encontra sentido e direção. Quando olhamos para o dia a dia de Jesus, percebemos que ele não apenas falava sobre amor, mas o demonstrava em cada atitude. Ele ouvia com atenção, tinha compaixão pelos cansados, estendia a mão aos rejeitados e oferecia perdão até mesmo àqueles que o criticavam. Em Lucas, capítulo 7, versículo 13, está escrito: "Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: 'Não chores.'" Esse episódio fala de uma viúva que havia perdido seu único filho. Antes mesmo de realizar o milagre da ressurreição, Jesus primeiro se moveu de íntima compaixão e falou palavras de consolo. O detalhe aqui é precioso. Ele não passou direto, não ignorou a dor daquela mulher. Parou, olhou e cuidou. E nós? Quantas vezes passamos pelas pessoas sem realmente enxergá-las? Será que temos sensibilidade para perceber a dor ao nosso redor? Ou estamos tão ocupados que deixamos passar despercebido o sofrimento do próximo? Que essa reflexão nos inspire a abrir os olhos para ver além de nós mesmos. Ser como Jesus é praticar um amor que se manifesta nas pequenas atitudes, nos gestos de cuidado e na empatia verdadeira. Outro detalhe da vida de Jesus que muitas vezes esquecemos é a maneira como ele valorizava os relacionamentos. Jesus não caminhava sozinho. Ele tinha amigos próximos, como Pedro, João e Tiago. Tinha momentos de partilha à mesa e dedicava tempo para estar com pessoas simples, que muitas vezes eram desprezadas pela sociedade. Em João, capítulo 21, versículo 12, está escrito: "Disse-lhes Jesus: 'Vinde, jantai.' E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: 'Quem és tu?', sabendo que era o Senhor." Esse episódio aconteceu depois da ressurreição. Em vez de apenas ensinar ou repreender, Jesus preparou uma refeição e convidou os discípulos para comerem juntos. Um gesto tão simples, mas carregado de amor e cuidado. Será que nós temos separado tempo para cultivar relacionamentos saudáveis, para estar presentes de verdade com as pessoas que amamos? Às vezes, nossa correria faz com que esqueçamos que o amor também se revela em pequenos gestos. Uma conversa sincera, uma refeição compartilhada, uma presença que transmite paz. Que possamos aprender com Jesus a valorizar a comunhão, entendendo que estar com pessoas é parte essencial de viver o amor de Deus.
Jesus também nos ensina muito através de sua paciência. Ele lidava diariamente com discípulos que muitas vezes não compreendiam seus ensinamentos, com pessoas que o seguiam apenas pelos milagres e até com opositores que tentavam testá-lo a todo momento. Ainda assim, ele não reagia com grosseria, mas com sabedoria e calma. Em João, capítulo 8, versículo 7, está escrito: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Naquele momento, todos estavam prontos para condenar a mulher pega em adultério. Mas Jesus, em vez de responder com ira ou acusação, trouxe uma palavra que expôs a verdade e desarmou o coração dos acusadores. Ele ensinou que paciência e sabedoria têm mais poder do que qualquer grito ou julgamento. Já pensou como geralmente reagimos quando somos pressionados, provocados ou incompreendidos? Será que conseguimos respirar fundo e responder com calma, ou deixamos que a irritação fale mais alto? Aprender com Jesus é deixar que o Espírito Santo molde em nós a paciência e a mansidão, para que nossas palavras e atitudes revelem mais graça do que ira. Outro aspecto marcante do comportamento de Jesus era a sua disposição em servir. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele nunca buscou reconhecimento ou posições de destaque. Pelo contrário, se colocou como exemplo de humildade, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Em João, capítulo 13, versículo 14, está escrito: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Naquela ceia, Jesus fez algo impensável para a cultura da época. Lavou os pés de seus discípulos, tarefa destinada aos servos. Ele mostrou que amor verdadeiro é se colocar à disposição do outro, mesmo nas coisas mais simples e humildes. Quantas vezes nós queremos ser servidos, reconhecidos e honrados, mas esquecemos de olhar ao redor para ver quem precisa de ajuda? Será que temos nos disposto a servir sem esperar nada em troca, apenas por amor? Seguir o exemplo de Jesus é aprender que cada gesto de serviço é uma oportunidade de manifestar o amor de Deus no mundo. Há ainda um detalhe muito especial no comportamento de Jesus. Ele nunca desprezava os pequenos, crianças, pobres, doentes, estrangeiros, mulheres consideradas sem valor na sociedade. Todos encontravam nele acolhimento. O amor de Cristo não tinha barreiras. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, está escrito: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Enquanto os discípulos viam as crianças como distração ou incômodo, Jesus as recebia com carinho e as colocava como exemplo de pureza e fé. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em poder ou posição, mas em ter um coração simples, aberto e confiante. Será que temos dado atenção às pessoas que o mundo ignora? Será que temos cultivado a simplicidade no coração, em vez de buscarmos apenas status e reconhecimento? Que possamos aprender com Cristo a olhar para os pequenos e a viver com humildade, lembrando que o reino de Deus é feito de corações que se rendem com fé genuína. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos que a bondade nele não era aparência, mas verdade vivida. Ele não buscava títulos ou reconhecimento humano, mas se entregava em amor genuíno. Mesmo sendo o Rei dos Reis, escolheu viver como servo, lavando os pés de seus discípulos, cuidando dos cansados e dando atenção aos desprezados. Esse contraste é forte quando pensamos em nossos dias. Quantas pessoas que não são nada diante de Deus vivem como se fossem o próprio Senhor, cheias de orgulho e vaidade, esquecendo-se de que a grandeza verdadeira está na humildade e no serviço. Seguir Jesus é viver com bondade sincera, coração simples e mãos dispostas a servir. É agir com temperança, exercendo paciência e amabilidade, amando como Cristo amou.
Afinal, ser cristão é muito mais do que um título. É ser, pensar e andar como Cristo. É refletir seu caráter em cada atitude. Que essa verdade nos inspire a deixar de lado todo orgulho e vaidade, para vivermos como verdadeiros discípulos, mostrando ao mundo o caráter de Cristo em nós. E depois de entendermos um pouco mais sobre Jesus e o seu caráter, agora é o momento de colocarmos isso em prática através da oração. Vamos clamar a Deus por sabedoria e direção para que essa verdade não fique apenas no nosso entendimento, mas seja transformação real em nossas vidas. Então, respire fundo, silencie a sua mente e abra o seu coração, porque chegou a hora de falarmos com Deus. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que precisamos ser moldados pelo exemplo de Cristo. Dá-nos sabedoria para viver com bondade sincera, coração simples e mãos dispostas a servir. Ajuda-nos a agir com temperança, paciência e amabilidade, amando como Jesus nos amou. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a refletir, em cada atitude, o verdadeiro caráter de Cristo. Pai Celestial, diante da Tua presença, reconhecemos nossa fragilidade. Muitas vezes, falhamos em refletir o caráter de Cristo em nossas palavras e atitudes. Mas hoje, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com humildade, paciência e amor verdadeiro, para que nossas vidas sejam testemunho da Tua graça. Ajuda-nos a vencer o orgulho, a vaidade e o egoísmo que tantas vezes nos afastam de Ti. Que em vez de buscarmos ser servidos, possamos escolher servir, assim como Jesus, que mesmo sendo rei, se fez servo por amor a nós. Que cada gesto, cada palavra e cada decisão seja marcada pelo Teu Espírito, para que o mundo reconheça em nós a presença de Cristo. Deus de amor e misericórdia, encerramos esta oração glorificando o Teu nome e agradecendo pelo exemplo perfeito de Jesus. Ele, sendo rei, não buscou glória para si, mas revelou a bondade verdadeira em cada gesto, em cada palavra e em cada atitude de serviço. Obrigado, porque em Cristo entendemos que a grandeza não está em se exaltar, mas em se humilhar para amar e levantar outros. Obrigado, porque o Teu Filho nos mostrou que o poder verdadeiro está na bondade sincera, no amor sem medidas e no coração que serve. Que essa bondade que vimos em Jesus se torne o reflexo da nossa vida diária. E que, em tudo o que fizermos, o mundo possa enxergar não a nós, mas a Tua luz brilhando através de nós. Glória a Ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. E antes de encerrarmos, deixe que este desafio de fé fale ao seu coração. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Coloque em prática este versículo no seu dia. Antes de reagir, pergunte-se: o que Jesus faria aqui? Que o Espírito Santo te guie e ajude na sua caminhada de transformação e crescimento espiritual diariamente. E lembre-se, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Nos vemos na próxima oração.